continua com as birras, tá? A gente acha que a birra acontece nos 2 anos de idade, 3 anos já melhora. Não, isso é ilusão. A criança, aos 3 anos, continua com a sua birra. Por que continua? Porque ela quer, além de ela querer fazer coisas independentes, que às vezes não dá para ela fazer, é uma coisa que a gente não consegue deixar ela fazer tudo, ela ainda não segue muita regra. É aqui que as mães começam a falar que ela fica mais teimosa. Nossa, ela tá muito teimosa, é nessa fase aqui. Então, na verdade, o emocional dela é querer conflitar muitas vezes e conflito de emoções também, porque além das emoções de frustração, que é a birra, ela começa a ter outros sentimentos, né? Sentimento de ciúmes, aumenta o medo da fase anterior, aumenta nessa fase. Então ela começa a ter mais medo de bichos, de insetos, né? Ela fica mais medrosa, muitas vezes até noturno, que na fase anterior não aparecia tanto, tá? Então a gente começa a perceber emocionalmente também os conflitos internos, tá bom? E sentimentos novos, né? A teimosia é uma das características também, né? Que começa daqui. Exatamente, adoram. A partir dos 3 anos a criança fica mais independente? Fica. Ela fica bem mais independente a partir dos 3 anos de idade. Aliás, até uma dependência que é até demais, que a gente às vezes tem que segurar um pouco, elas se irritam, não querem, deixa eu que eu faço, deixa eu que eu como sozinha. E muitas vezes ela não consegue cortar, por exemplo, cortar bife. Às vezes elas querem elas cortarem os bifes aos 3 anos de idade, e não dá para cortar o bife aos 3 anos de idade. Então a gente acaba tendo esse conflito, porque ela quer, e aí ela bate o pé que ela quer, ela teima que ela quer cortar o bife, e não dá, por enquanto ainda não dá, né? Então ela pode comer sozinha nessa fase? Deve comer sozinha aos 3 anos de idade, já dá para dar colher para ela e ela, bata um pratão. Mas cortar o bife, por exemplo, não dá. Na parte cognitiva, precisa ter o concreto para eles ainda. É igual na fase anterior, eu preciso do concreto, eu preciso saber como que as coisas funcionam olhando, eu preciso olhar para reproduzir. Eles gostam muito de copiar nessa fase da imitação, né? Então ela quer olhar no livro e desenhar ou escrever uma letra, quer pegar quer uma boneca e quer desenhar na boneca. Então eles têm muito essa coisa de concreto e produção, querem produzir aquilo que elas percebem que elas querem, tá? Interpretações delas são interpretações mais leves, mais superficiais e concreta. Não é uma interpretação elaborada, porque ela não tem ainda a questão emocional e nem a questão cerebral para isso. Até demais a independência, né? Tem o que dá confusão. Exatamente. Essa fase é a fase da confusão, gente. É um conflito só, tanto interno quanto externo, tá? Então a gente acha que a fase dos 2 anos é a pior, não necessariamente.